Agora vamos falar com o professor Edson Yoshio, professor de Biologia do cursinho da Poli. Isso. Tudo bom, professor? Tudo bem, boa noite, Paulo. Boa noite, internautas. Boa noite, pessoal das biológicas aí que realizou a prova da FUVEST, terceiro dia aí específica de biologia. A prova da biologia, ela foi uma prova tradicional, tá? Num nível adequado a esta parte que é a específica, então para o pessoal das biológicas. Foi uma prova bonita, tá? Não tão ilustrativa quanto o do ano passado, porém foi uma prova bastante abrangente, com assuntos que tradicionalmente caem nesta segunda fase, como partes tais quais fisiologia animal e humana, né? Ecologia, tá certo? Parte de reprodução botânica. Consequentemente, estes assuntos, citogenética, foram abordados ao longo dessa prova. Eu quero só dar, né, primeiramente, antes de comentar algumas questões específicas, eu gostaria de fazer um comentário geral da prova, melhor dizendo, quanto a cada uma das questões de uma forma bastante genérica. Tá, se for bastante só curto para não... Isso, bastante genérica. Houve uma questão, por exemplo, de fisiologia do sistema cardiovascular comparado, muito bonita, com itens mais fáceis e outros, né, com nível de complexidade maior. Houve uma questão de citogenética muito bonita, pois uniu assuntos como herança ligada ao sexo, que é parte de genética, com outros assuntos da citologia, como linkage e também, né, crossing over, fenômenos aí estudados na parte da biologia. Nós tivemos aqui também questões de zoologia ligada a parasitoses, uma questão muito direta, né, bastante conteudista. Outra questão de fisiologia animal, aí muito bonita, relacionada à questão das excretas, né, nitrogenadas. Tivemos também uma questão de botânica ligado à reprodução vegetal das angiospermas, uma questão tradicional e muito bonita, e uma questão de ecologia que seguiu de forma muito parecida outra questão de ecologia do ano anterior, relacionado à questão das interações biológicas, também uma questão muito legal. Legal, professor. Falou de uma questão direta, vou começar já com essa questão direta, que é a B5. Ela tem um curto enunciado e já pergunta, no caso de autofecundação, a reprodução é sexuada? Então, essa questão ela é uma questão, né, tradicional, porém, de certa forma, pelo menos no item A, ele é reflexivo, né? Por quê? Porque ele está falando sobre a questão da reprodução e se pergunta se a autofecundação ela é uma forma sexuada. Resposta, é uma forma sexuada. Né? A autofecundação é quando o indivíduo ele acaba se reproduzindo sexuadamente consigo mesmo, né? E, consequentemente, essa forma, a autofecundação, né? Por ter a fecundação, é um processo considerado sexuado. Você tem formação de gametas, que é uma característica típica da reprodução sexuada. Você tem o encontro desses gametas, a fecundação. Você tem variabilidade genética embutida neste processo. Tudo bem que não há uma variabilidade genética maior, como o que nós observamos, por exemplo, quando há uma reprodução sexuada entre indivíduos distintos. Porém, há uma variabilidade genética sim e um encontro de gametas, né? Dessa maneira é considerado uma forma sexuada. O item B já é um item tradicional de reprodução vegetal, né? O cara está colocando assim, ó, a que grupo de plantas corresponde o processo de fecundação exemplificado? Para que você responda esta parte do item B, você precisa buscar no enunciado. E no enunciado, ele diz o seguinte: o outro núcleo espermático se funde com os núcleos polares do saco embrionário. Quem estudou a parte de botânica, né, de uma forma consistente, percebe que isto que ele está falando do encontro de um núcleo espermático, que seria o gameta masculino,
com os núcleos polares, esse é um fenômeno típico das angiospermas, as plantas com flor e fruto, né? Um fenômeno conhecido aí dentro do contexto como dupla fecundação e que, como consequência, né, pessoal das biológicas sabe do que eu estou falando, acaba formando na semente o que a gente chama de um endosperma triploide, 3N. Então, essa é uma questão considerada aí tradicional no primeiro item, de certa forma reflexiva, mas uma questão esperada para uma segunda fase, terceiro dia específico para a galera de biológicas. Professor, assim, quando a questão vem sem imagens ou com um enunciado muito grande, ela pode ser mais difícil ou pode ser mais fácil? Há uma tendência, quando a questão é mais direta, ela pode ser mais fácil? Eu diria o seguinte, tá? Se nós fizermos uma comparação entre este ano e o ano passado, este ano as questões elas foram mais diretas, tá? Elas foram mais diretas. Eu diria que questões mais diretas acabam levando, por exemplo, muitas vezes, a uma exigência maior em relação ao conteúdo. Então, podem e tendem a ser mais conteudistas.